Fala, turma, levantamos para vencer. Quanto eu preciso de grana para começar a construir? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje no Café com Concreto. Isso aí, vamos meter um concreto, molhar deixa eu ver se é macia, né? Tipo bolacha da avó. Tomar um cafezinho juntos aqui e vamos seguir nosso bate-papo de hoje no Café com Concreto. Quanto eu preciso de grana para começar a construir? Deixa eu te falar como nós começamos. Acho que vai te ajudar mais. Cara, em 2020, nós não tínhamos R$1, nenhum real. Nós não tínhamos nenhum negócio à vista, nenhum negócio. A minha esposa tinha sido demitida por causa da pandemia. Era dia 14 de abril de 2020. 3 semanas após o lockdown, que começou a fechar tudo. Todo mundo fechando aquela proibição, prendendo gente, aquela loucura. Eu chamei o Matheus, que na época era técnico de edificação, hoje é nosso engenheiro, irmão da Letícia. A Letícia, que na época era acadêmica de arquitetura, chamei eles lá em casa, na sala de casa, e disse assim: nós vamos ter uma empresa, uma construtora, assim, assim. Vem comigo, a partir de amanhã a Letícia é a nossa primeira funcionária, ela vai ganhar R$2.000 por mês. E nós vamos dar um jeito, vamos começar negócio, e vamos fazer obra e tal e tal. Eles, bora. Então tá. Eu continuei com a minha profissão, que era educação física, pós-graduado, dava aula de personal para empresários, tinha alguns contratos aí fora. O Matheus continuou trabalhando na empresa dele, uma empresa que ele trabalhava, né? Ele cuidava da parte civil de uma empresa que fazia usinas solares no Nordeste. Então tinha a parte de subestação, ele tem uma parte de civil, parte de muros e tal. E ele cuidava dessa parte, né? Fazia essas vistorias e tal. E eu, cara, eu era um sonhador, né? Sempre tive a visão um pouco mais empreendedora. Nunca pensei em mexer com construção civil, mas vi nessa possibilidade de ter uma construtora uma chance de mudar minha vida, mudar a vida da minha família, né? E eu fiquei 3 semanas após a pandemia ali, no lockdown, tomando meu chimarrão com Deus, pensando, cara, o que nós iríamos fazer? Eu não tinha perdido renda, o Matheus também não, mas a Letícia tinha sido demitida do escritório onde ela trabalhava como estagiária. E daí pensei em montar um escritório para os dois. Daqui a pouco fui elaborando todo dia, né? Pensando, levantava cedo, 5, 6 da manhã, tomar um chimarrão com Deus e tal. Quando eu vi, disse, pá, esse negócio vai ser bom, você vai dar dinheiro, cara, e eu vou ser sócio disso aí. Então ali a gente começou a pensar em empresa, tá? Mas como começa uma empresa sem grana, cara? Como começa uma obra? E aí a gente tinha uma ideia, vamos construir para vender. Vamos pegar um financiamento habitacional no nome do Matheus, ele era o único que tinha a renda mais formalizada, e vamos construir uma casa e vender. Nós tínhamos esse conceito. Cara, mas não tinha grana. Cara, se eu tivesse ali 20% da operação, top. Nós iríamos gastar. Na época o terreno era mais barato. Tinha terrenos aí de. A gente pegou um terreno de 65 mil. Então tinha terrenos aí entre 60 e 80 mil. Tinha várias opções, tá? Aqui na nossa região. Na época, 2020, tá? Hoje já tá o dobro esses terrenos, no mínimo. Precisava ser terreno de 65 mil, mais uns, na época eu gastava aí, comecinho da pandemia, ainda não tinha disparado os preços, eu estava começando a disparar os preços dos insumos, mas não tinha disparado ainda. Nós iríamos gastar fazer uma casa, a primeira casa tinha 47 metros, 2 quartos, sabe, cozinha padrão ali, né, lavanderia. 47 metros, nós ia gastar na época uns 70 mil reais para fazer. Então, 70 mais 65, 135 mil. Se eu fosse pensar 20%, né, teria que ter uns 25 mil, 30 mil reais para fazer essa obra. Mais uma documentaçãozinha e tal. Vamos botar aí uns 35 mil reais na época tinha que ter. Mas não tinha R$1, cara. Não tinha R$1. Não tinha. Nós estávamos devendo, porque nós pagávamos o salário da Letícia, pegava dinheiro emprestado. Eu tinha uma maquininha de cartão, que eu passava meu próprio cartão ali para gerar dinheiro, nós ficar pagando parcela. Enfim, fizemos cada loucura. Mas nós tínhamos vontade, cara. Vontade de vencer na vida. Não importa como tá teu bolso, importa como tá o teu coração. Nós tínhamos uma disposição para fazer dar certo. Então, como eu era personal de alguns empresários, tinha um empresário que a esposa dele me falou, cara, Rodrigo, nós temos 5 lotes lá em tal lugar, pertinho de casa. Já tem muito tempo parado e tal. Cheguei nele assim, disse, cara, vocês têm uns lotes lá em tal lugar? Não, temos, eu tenho uma proposta para ti. Eu preciso de um deles emprestado para mim construir, para vender, e os outros eu vou arrumar cliente, nós vamos construir, vai dar tudo certo. Tá, Rodrigo, me faz uma proposta. Fiz um projeto, levei para ele, apresentei, só que eu disse assim, ó, eu vou financiar esse terreno e eu vou financiar essa obra. Só que tu vai receber o dinheiro do terreno, 65 mil reais na época ele colocou o valor.
e tu me devolve o dinheiro de terreno que eu te pago quando vender, os outros eu vou encaixar clientes e nós vamos bombar essas obras, esses terrenos. Por dádiva de Deus. Ele disse, tá, beleza, pode ser. E aí a gente começou, cara. A gente começou sem nenhum real, em parceria com um terreno permutado, que virou em dinheiro para nós injetar na empresa e fazer rodar e tal. E veio mais o financiamento da obra e fizemos aquela obra e vendemos ela depois por 220 mil reais. 220 mil reais no outro ano, né? A gente vendeu ela final de 21, acho que foi. Eu demorei um pouco para vender ela, foi até bom, porque a gente botou a vender 195 mil. Não vendeu no começo, só que eu levava as pessoas lá ver aquela casa durante a obra, quando ela estava pronta, e se encantavam. Minha Casa Minha Vida, faixa 2, estava bombando naquela época. Eu olhava assim, não, mas eu não consigo comprar essa, mas terreno de construção, não, terreno de construção fica mais barato, eu tenho uns terrenos aqui e tal. Então, nós nunca mais paramos. De lá para cá, 6 anos se passaram. Foram mais de 150 casas entregues. A gente foi subindo o tamanho de casa, a gente começou ali nessa faixa dos 50 metros. Nunca fizemos casa menor que isso, tá? Depois fomos subindo. Hoje a gente faz casa de 200, 250 metros, 300 metros, tá? Ainda a nossa casa de entrada vai variar ali perto de 100, de 70, 100 metros. Algumas casas de entrada que a gente faz aí pro faixa 4, umas casas mais gourmets, né? Que tamanho não tão grande, mas mais gourmetizado. Muita casa de médio padrão de 100 a 160 metros e bastante casa hoje mais no padrão de entrada e do alto padrão, que é 180, 190 metros a PR aí, né? E vai subindo aí até 300 metros. A gente tem executado bastante esse tipo de obra dentro de condomínio e obra de rua, tá? Mas quando nós começamos, cara, eu não tinha dinheiro. Que bom que você tem. Ah, eu tenho 10 mil reais, Rodrigo, para as taxinhas e tal. Vamos negociar, cara. Talvez esse terreno tu permuta. Talvez esse terreno tu consiga avaliar a mais para ele ficar 100% financiado. A obra tu consegue avaliar a mais para ela ficar 100% financiada. É bem possível, né? Busca alguém que entende disso, corretor ou um construtor, ou nos chama aqui, que a gente pode te ajudar de alguma forma, tá? Tu pode pegar trazer um parceiro, um sócio teu, que vai entrar com a grana e você vai fazer toda a operação. Cara, tem muitas possibilidades que você precisa de conhecimento. Como você vai adquirir conhecimento? Você entra nos nossos links aqui do YouTube ou do Instagram, vai ver que tem vários treinamentos, tem mini treinamentos, tem treinamento mais completo digital, tem mentoria ao vivo comigo, tem muita coisa boa, onde eu ensino a fazer tudo aquilo que eu faço o dia inteiro, o ano todo. Nós não somos vendedor de curso, estamos longe disso, mas na verdade a gente vive da construção, por isso que a gente botou esse nome, Vivendo da Construção. A gente compartilha aquilo que nós fazemos, cara, nossos resultados, nosso dia a dia, tudo que nós executamos aqui, contratos, manuais, enfim. Pensa em conteúdo real para botar em prática e fazer acontecer, tá? Então, quanto você precisa de grana para começar, vai depender, cara, da tua realidade. Se você tem grana, top, vai te ajudar a ser mais sossegado e não depender dos outros. Como a maioria do brasileiro não tem grana para investir, cara, é possível também. Nós somos prova viva disso. Estamos fechando esse ano cerca de 50 milhões em obras realizadas. Cerca de 50 milhões. Eu falei 150? Não, falei 50, né? Cerca de 50 milhões em obra realizada. Vai fechar esse ano de 2026. Já superamos os 40 milhões. As obras que a gente está por fechar ainda esse segundo semestre vai bater tranquilamente os 50 milhões. Cara, é muita coisa para quem não tinha um real, certo? E espero que você esteja mais organizado que nós, eu tenho certeza que você vai fluir muito mais rápido. Hoje nós temos mais 2 filiais que vieram do nosso braço de ensino. A gente tem um projeto de abrir 10 novas filiais até 2035, filiais operacionais, onde a gente identifica naquele aluno, naquela pessoa, o mentorado que está andando conosco, um perfil, né, com visão empreendedora, boa índole e vontade de vencer na vida, e que está na região certa. E a gente começa a fazer uma obra, vai indo, vai avançando. E isso tem sido muito produtivo, porque esse mentorado, esse aluno, esse novo sócio, que ele fica sócio só daquela operação, ele é o quarto sócio daquela operação. Entra nós 3, mais ele, naquela operação. Em cada região nós temos um quarto sócio. Na matriz não, somos só 3. Para essa galera, eles fizeram um risco, porque nós entramos com todo o nosso know-how, nós entramos com a nossa grana, nós entramos com os nossos negócios. Essa pessoa vai fazer a operação acontecer ali no local. Tá? Eu tenho uma segunda filial,
onde o meu sócio operacional lá, o cara é um feijão preto muito conhecido, então tem nos ajudado demais a avançar, a crescer, uma região muito próspera, assim, muito alta. Então a gente está muito feliz em poder operar dessa forma. Então, cara, não tem problema, chame sócios. Eu tenho mais um outro sócio, hoje eu tenho 5 sócios diretos. É coisa boa, eu quero ter pelo menos uns 10 até 2035, para poder avançarmos em negócios, projetos e as coisas acontecer, certo? Espero ter te ajudado nesse nosso episódio aqui do Café com Concreto e não deixa a falta de recurso, assim, não deixe a condição de travar, mas ande por decisão, tenha isso, clareza do teu coração daquilo que tu quer, vá atrás de conhecimento, aprenda com quem já fez, que eu tenho certeza que vai dar certo, beleza? Se de alguma forma esse conteúdo foi relevante para ti, considere, se inscreve aqui, nos ajuda a fazer mais conteúdo para trazer mais informação para a galera e faz o pagamento deixando o like. Isso é um pagamento para ti, não custa nada, pro projeto que a gente está começando a desenvolver, vale muito, certo? Valeu, te espero até o próximo vídeo.